Estamos em Viseu para mais um debate autárquico e é a partir daqui que vamos olhar para o concelho de Penalva do Castelo. Um concelho marcado pela desertificação e também pelo envelhecimento. O PS lidera a autarquia há 12 anos. O atual presidente da Câmara termina agora o seu terceiro e último mandato. Convidamos para este debate todos os partidos com assento na Assembleia Municipal. São meus convidados José Laires, vice-presidente da Câmara e candidato socialista, e também Michel Batista, o cabeça de lista pela coligação PSD-CDS. Começo por si, José Laires, porque faz parte do atual Executivo e por isso podemos deduzir que a sua candidatura é uma candidatura de continuidade. Sim, muito boa tarde. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Dizer-lhe que a Câmara é um organismo, uma entidade que não é estática e, portanto, eu fazendo parte deste Executivo, tenho que assumir que todos os projetos, todas as candidaturas que estão feitas no passado e que estão a decorrer, eu assumo que irei dar continuidade a todas elas, porque a minha responsabilidade e o meu conhecimento sobre o Conselho e sobre todos os temas, é assim que eu encaro a minha candidatura. Mas prevê também mudanças ou... Obviamente que sim, que haverá sempre mudanças. Somos pessoas diferentes, somos equipas diferentes e temos também Qual é algumas... que é a sua maior diferença em relação ao atual presidente? A minha maior diferença é que eu sou uma pessoa mais do terreno. Portanto, durante estes 12 anos eu tive aqueles pelouros que estão mais em contacto com as pessoas, a proteção civil, as obras públicas, as obras particulares, a energia, o ambiente e, portanto, o início da minha carreira autárquica começou em 2001 como secretário da Junta de Freguesia e depois estive durante 8 anos como presidente e, portanto, esta proximidade que os presidentes de Junta têm com as populações, eu costumo dizer que são a primeira porta para o cidadão chegar ao poder local e para resolver os seus problemas. Eu tive essa missão durante 12 anos e agora continuei durante 12 anos como vice-presidente da Câmara e, portanto, sou um homem do terreno, um homem de ouvir as pessoas, de estar no terreno, de resolver os problemas e, portanto, é sim também que eu quero continuar. Aliás, o meu slogan é em primeiras pessoas. Muito e, bem, portanto, deixe-me também ouvir continuar. O outro candidato. Michel, é a primeira vez, é a primeira experiência autárquica, nunca se candidatou a nenhum cargo político. O que eu lhe pergunto é se isso é uma desvantagem em relação ao seu opositor ou se também pode ser uma forma de dar uma nova perspectiva para ver os problemas do concelho. Muito boa tarde. Antes de mais, começo por agradecer o convite e cumprimentar o Sr. Jornalista, cumprimentar também o Sr. José Laires, na qualidade de candidato do Partido Socialista, cumprimentar também todos aqueles que neste momento são candidatos às juntas de freguesia de todos os partidos e à Câmara Municipal também e à Assembleia Municipal, cumprimentar os penalvenses e todos os telespectadores. Eu considero, é a primeira vez que sou candidato a um cargo autárquico, político. Fui em tempos jovem presidente da Juventude Social Democrata, mais tarde desfiliei, portanto abandonei por exercício também e por opção própria e para exercer outras atividades de foro associativo e institucional e portanto eu considero que esta candidatura pode ser uma nova oportunidade no fundo para os penalvenses, pelo facto de trazer uma nova perspectiva, uma nova visão e acima de tudo assentarem novos desafios podem ser benéficos para o Conselho. Muito bem. José Laires, o que é que seria um bom resultado para estas autárquicas? Manter a maioria absoluta? Sim, um bom resultado é garantir a maioria absoluta na Câmara, garantir a maioria absoluta. Portanto, nós neste momento temos... Tiveram a maioria absoluta em 2021, sim, 2021, portanto, um bom resultado seria manter. Tivemos sempre em 2013, 17 e 21, portanto, um bom resultado será manter a maioria absoluta e manter também a maioria das juntas de freguesia. Neste momento das 11 nós temos 10, portanto o objetivo será conquistar as 11, é assim que se parte sempre para as eleições, com otimismo, portanto é isso que eu espero dos penalvenses, é isso que espero das nossas candidaturas. Muito bem. É que consigamos o pleno das freguesias. Michel Batista, no seu caso, um bom resultado seria reconquistar a Câmara ao PS? Naturalmente, o nosso bom resultado será uma vitória
seja ela curta, seja expressiva, o objetivo é realmente ganhar, manter a única freguesia, como disse bem, que só existe atualmente no Partido Social Democrata, mas também conquistar outras freguesias e naturalmente, se possível, as 11 também, para que realmente seja uma vitória para o Conselho. Vamos olhar agora para o futuro. José Laires, prioridades para os próximos 4 anos. Em traços gerais, quais são as prioridades da sua candidatura? A prioridade da minha candidatura, como já referi há bocadinho, nós teremos que dar continuidade a todos os projetos e a todas as candidaturas que estão efetuadas. Mas quais são as áreas prioritárias? Como sabe, o Portugal 2030 está em andamento e na nossa ITI, nos eixos que nos candidatamos, está na área da cultura o Auditório Municipal, já tem uma verba inscrita e aprovada, temos uma praia fluvial virada para o turismo, temos uma zona empresarial, também uma candidatura a uma zona empresarial de Germil, que poderá ser transferida para o Servo 1, e temos também, para a educação, a requalificação da escola secundária e a requalificação do pavilhão municipal. De todas estas áreas, aquela em que nós temos que, efetivamente, dar mais alguma ênfase é, efetivamente, o setor industrial. Penalva tem... Já vamos desenvolver os temas, para já só em traços gerais saber quais são as vossas prioridades para os próximos 4 anos. Michel Batista, o que é que está por fazer em Penalva do Castelo depois de 12 anos de maioria socialista? Eu já tive a oportunidade de dizer em várias intervenções que fui fazendo que eu respeito muito os adversários, respeito muito o trabalho que foi executado, independentemente de poder ou não discordar de como foi feito. Considero que, efetivamente, quero olhar mais para o presente, futuro e não para o passado. Existem muitas obras por fazer, muitos trabalhos por executar, mas assenta, acima de tudo, numa melhor qualidade de vida para as pessoas, nomeadamente em áreas que são fundamentais, como a saúde, como a educação, mas também no desenvolvimento económico e empresarial, que é fundamental para um território, como também em áreas com a transformação digital, a cultura, falámos e tem vindo a ser falada, e outros eixos, como disse há pouco a senhora, nós temos 10 eixos prioritários que eu gostaria depois de mais à frente poder destacar algumas ideias. Vamos falar de algumas áreas que consideram mais relevantes para contribuir para a qualidade de vida das pessoas. Penalva tem cerca de 7.500 habitantes e uma população muito envelhecida. É preciso trazer gente para o concelho. José Laires, como é que se atraem jovens para o interior do país? Para atrair jovens, o emprego jovem qualificado no concelho de Penalva do Castelo, hoje, felizmente, com os nómadas digitais, alguns estão a regressar e há muitos jovens que estão nos grandes centros e que perceberam que há mais qualidade de vida no interior. Há boa rede de internet? Portanto, a internet é neste momento, tínhamos cerca de 40% do concelho em zona branca, mas felizmente, e graças a um concurso lançado em 2023, a nível nacional, para a cobertura total das zonas brancas do país, foram abertas as propostas em novembro de 2024 e na semana passada, precisamente no dia 28 de agosto, a DS Telecom já tem a validação da confirmação que é o vencedor do concurso e vai avançar com a cobertura no país, não é em Penalva do Castelo, é no país, de todas as zonas brancas. Será uma mais-valia. Isso pode trazer mais... Essencialmente, todos percebemos que hoje as empresas, para se instalarem, precisam de fibra óptica. Hoje as famílias que vêm para o interior têm que ter fibra óptica. E, portanto, a fibra é efetivamente uma grande alavanca para o desenvolvimento do nosso concelho. Penso que atrairá empresas, que atrairá famílias. A nível, neste momento, o concelho, a nível do turismo, tem tido um grande crescimento no turismo. As dormidas têm crescido muito. Também já vamos falar mais à frente do turismo, porque é uma das áreas que tem tido mais investimento. É a área que tem mais investimento e já lá no Concelho vamos. de Penalva. Michel Batista, no seu entender, como é que se consegue atrair pessoas para o interior do país, nomeadamente jovens qualificados? Como é que se consegue isso? É assim, nós neste momento temos que fidelizar muito aqueles que temos também. Penalva do Castelo, nos últimos 12 anos, perdeu cerca de 5% da população, que é natural, não deveria ser natural, mas infelizmente tem acontecido em muitos territórios do interior de Portugal.
A população, como disse bem, está envelhecida, mais de 35% da população de Penalva de Castelo tem mais de 65 anos, o que não invalida de darmos qualidade de vida, daí um dos eixos prioritários ser o envelhecimento ativo, como também nós queremos investir neste setor. Mas, de facto, a nível da juventude e atração, nós temos vários planos. Temos, por exemplo, o Penalva Maternidade Ativa, que permite, no âmbito da saúde e mais qualidade de vida, dar incentivos superiores aos atuais existentes, mas também, no fundo, fidelizar algumas famílias no concelho e, se possível, até atrair outras famílias de outros concelhos que se possam fidelizar e enraizar em Penalva de Castelo. A criação, naturalmente, de medidas, e nós temos o programa Empresas 48 Horas que queremos também implementar para fidelizar empresas no concelho de Penalva de Castelo, que é fundamental. Sem emprego e sem indústria e sem comércio não é possível ter pessoas a viverem ou a massificar um território, é impossível. Aliás, uma das propostas do PSD é também criar uma nova zona industrial no concelho. Sim. Está definido no PDM algumas zonas, como o Sr. Zé Laire sabe, nomeadamente a zona do Servum, na entrada da Vila de Penalva do Castelo, e de facto é um investimento que nós queremos implementar, assim como dar continuidade ao que estava previsto no passado, que temos uma zona industrial em Esmolfe disponível, com lotes disponíveis para implementação, mas que são necessárias criar vias destinadas lá, como uma ligação que existe ou estava prevista de Gojo até Esmolfe, para efetivamente evitar determinados tipos de transporte pesados pelo interior da Vila de Penalva do Castelo e aceder rapidamente à 25, porque estamos a escassos quilómetros e de facto consideramos que é uma oportunidade. Penalva do Castelo pode ser uma oportunidade desde que existe a inovação. Ao nível dos jovens, salientar de facto que não existe fibra óptica no concelho, na sua área geográfica toda. Pelos vistos, nessa matéria já há novidades? Sim, há novidades, que assim ficamos gratos que tal aconteça, mas queremos ir mais longe do que isso e continuar nesse tipo de investimentos para que não falte de facto a internet em qualquer zona do nosso território, porque de facto o interior merece estar ao nível de qualquer área do litoral do nosso país ou de uma área metropolitana. Falávamos há pouco do turismo e dizia-me que é uma das áreas prioritárias para desenvolver economicamente o concelho. Qual é que é a estratégia que, em termos de turismo, algum projeto, porque tem havido projetos privados no concelho, que projetos é que já estão anunciados para os próximos 4 anos? Portanto, nos últimos, desde 2017, abriram no concelho de Penalva 14 alojamentos locais, dois hotéis de turismo rural, um parque de campismo e estão em construção mais 2. Porque é que o turismo tem tanta atratividade a Penalva do Castelo e tem tanto sucesso? Penalva é um concelho com 4 rios, é um concelho com paisagem, é um concelho com história, é um concelho com património, em que ainda recentemente foi inaugurado o Mosteiro de Santo Sepulcro, Património Nacional. Património único, monumento de património nacional do concelho de Penalva, e que ao fundo do mosteiro existia a ponte medieval e que em conjunto serão certamente mais uma atração para os turistas em Penalva de Castelo. Mas isso é o que está. Eu pergunto o que é que está previsto para os próximos 4 anos. O que está previsto para os próximos 4 anos é a praia fluvial do Vais, portanto que vai ser construída, também está na nossa ITI, da CIM, no Portugal 2030, e essa praia fluvial vai ser feita agora, porque nós requalificamos 12 açudes nos rios, fizemos aquilo que os nossos antepassados nos deixaram, requalificámos os açudes, hoje temos água, felizmente, água não só para o consumo humano, mas para o turismo, para a agricultura, e portanto tem sido este riodão uma grande alavanca para o turismo, tanto as caminhadas, aquilo que a Câmara vai propor fazer é um passadiço que ligará entre o início da ponte medieval e essencialmente até aos Cantos, na freguesia do Castelo, tentar criar um percurso pedestre nas margens do rio para mostrar a beleza do território, das nossas vinhas. Portanto, o turismo, o enoturismo tem tido um crescimento enorme no concelho. Há vários projetos, inclusive de pessoas estrangeiras que têm investido em Penalva do Castelo e que têm trazido muito turista a Penalva do Castelo. Michel Batista, anunciou-se aqui um passadiço, uma praia fluvial, aposta também no enoturismo. Quais são as propostas do PSD para alavancar o turismo na região? Temos várias. Em primeiro lugar, dizer que o turismo de facto cresceu, de investimentos privados, que também agradecemos naturalmente todos,
que assim o tenham feito e que melhoraram de forma significativa, portanto, o alojamento, a disponibilidade de alojamento, assim como também alguma restauração, melhoraram significativamente, não descredibilizando e dando muito valor àqueles que já estavam no passado também, fidelizados à nossa terra. A nível de investimento na área do turismo, nós temos padronizado no nosso programa várias medidas, como por exemplo, já falou-se no auditório municipal, que achamos que é extremamente importante e relevante para incentivar a cultura, que neste momento não temos um espaço que se disponibilize para tal, assim como um espaço multiusos, que teremos que estudar qual será a melhor estratégia, mas que tem que ser implementado para dar também muito mais qualidade àquilo que são os nossos eventos já padronizados ao longo dos últimos 20 anos. Consideramos que queremos ainda implementar um núcleo museológico e um centro interpretativo dos nossos produtos endógenos também. Para além que é a maçã, o vinho do Dão, o vinho e o queijo da Serra da Estrela, mas também há outros produtos que têm sido bastante comercializados, como por exemplo os enchidos, que garantidamente são produzidas grandes toneladas em todo o nosso concelho, mas também o azeite, portanto, e outras áreas também que são fundamentais de exponenciar. Agora, aí tem que ser também o município a ajudar a divulgar esses produtos, não só fora do concelho, mas também fora do país. Sim, naturalmente. Nós temos, que já ia chegar também esta medida, queremos implementar um único festival que neste momento não existe em Penalva, mas queremos implementar, que é o Penalva Dão Boa Mesa, Festival de Vinho e Gastronomia, em que vai envolver todas as áreas. Dar destaque ao vinho, que de facto Penalva de Castelo é ex-libris na nossa região no vinho, tem um vinho do Dão magnífico, com vários prémios, quer a nível de empresas privadas, quer a nível da adega cooperativa, que tem salientado e destacado muito na nossa região, mas também os outros produtos, como disse há pouco, mas também dar força e destaque também aos nossos empresários na área da restauração, que podem também nesse festival poderem apresentarem os seus produtos e as suas confecções para a população e para os visitantes poderem degustar, mas também criar dias específicos para atrair para o turismo que já é existente, criar também e fidelizar as pessoas a Penalva do Castelo, numa publicidade naturalmente que será de território nacional e até internacional, porque Penalva do Castelo neste momento atrai muitas pessoas de outras nacionalidades, nomeadamente espanhóis, através do grupo Parador. E é preciso também olhar para quem vive no concelho, e sabemos que estamos a falar de um concelho com uma população muito envelhecida. Há pouco falava-me que também são precisas medidas que ajudem a melhorar a qualidade de vida dos mais velhos, daqueles que estão e que ficaram no concelho. O Michel foi provedor da Santa Casa da Misericórdia, portanto é natural que a ação social lhe seja uma área querida. Que tipo de medidas têm previstas caso seja eleito Presidente do Conselho? Temos várias medidas. Nós temos um dos eixos prioritários é precisamente o envelhecimento ativo. Queremos criar uma universidade sénior, que achamos que é muito importante para o nosso território, para todo o Conselho, para todas as freguesias. Queremos que as pessoas mais velhas tenham disponibilidade de transporte efetivo para qualquer necessidade de qualquer uma das freguesias para a sede do Conselho. Queremos que existam atividades garantidas de desporto, lazer no Concelho, não só em Penalva do Castelo, mas também disseminar todas as atividades um pouco por todas as freguesias. Mas salientar que o público sénior é um público que nos merece todo o respeito. É importante destacar que, como toda a gente sabe, que o nosso país e não só o mundo, neste momento mais de cerca de 20% da população portuguesa tem problemas de saúde mental, portanto, e sabemos perfeitamente que a tendência é depois dos 65 anos a que tal possa acontecer em todo o país, não só em Penalva do Castelo, mas em todo o país. E temos que nos preocupar com a qualidade de vida destas pessoas. Deixe-me então ouvir também José Laires relativamente à qualidade de vida dos mais idosos do concelho. É uma população muito envelhecida. O que é que está previsto? Sim, mas o Sr. Candidato Michel sabe que em matéria de vida saudável para os idosos e vida ativa, este Executivo durante estes 12 anos apoiou em mais de 1.200.000 euros a construção do Lar da Demência da Santa Casa, do Lar de Germil, do Lar do Castelo, do Lar das Antas, e está agora a apoiar mais um lar em Sesures,
portanto, no valor de mais 300 mil euros, e portanto essa já foi uma prioridade nossa e que nós sempre cuidamos, porque temos noção que aqueles que hoje são idosos foram aqueles que ajudaram a construir Penalva, foram aqueles que contribuíram para o seu desenvolvimento e portanto nós sempre tivemos essa preocupação e sempre tivemos essa noção de criar condições e a forma que o criámos, também digamos, incentivando ao emprego, porque todos esses lares que foram abrindo foram criando emprego, criaram postos de trabalho, e também dizer ao seu candidato Michael que hoje, com o ir e vir, todos os idosos, não é todos os idosos, todos os cidadãos se podem deslocar para a sede do Conselho ou para todas as capitais do distrito, sem dizer o que vão fazer, podem ir a uma consulta, podem ir ao cabeleireiro, basta ligar. O ir e vir a um meio de transporte que substitui os transportes públicos e que, portanto, é uma espécie de táxi que faz esse transporte às pessoas. O preço do transporte público, da carreira que deixou de existir no interior. Portanto, essa é uma grande iniciativa da CIM, é uma iniciativa que está a ser replicada e vão ter por outras CIMs. Sim, aliás, há vários concelhos onde esse tipo de transporte funciona. A CIM já foi apresentar este projeto à Itália, portanto, e à Grécia. Está a servir de exemplo. Está a servir de exemplo e, portanto, transportes para os idosos e para os não idosos que não tenham transporte está garantida no Conselho de Penalva há muito tempo, há cerca de 3 anos. Não está garantidas são as urgências. Falta um serviço de urgência que funcione 24 horas. Essa é uma pretensão de todos os municípios do interior e de todos aqueles que moram no interior. Mas eu quero aproveitar para dizer aqui que a desertificação do interior, a saúde no interior, portanto, só se resolve com medidas que sejam medidas de fundo para resolver os problemas. E todos queiram, quer não, eu acho que sem uma redução bastante significativa do IRS e do IRC para aqueles que moram nos concelhos de baixa densidade, será difícil resolver muitos dos problemas da saúde, da educação que existem no interior. Eu vou-lhe dar um exemplo muito simples. Tem que vir do Poder Central. Tem que vir do Poder Central. O Poder Central tem que, de uma vez por todas, independentemente de quem esteja no governo, terá que tomar medidas sérias para que o interior tenha condições. Eu vou-lhe dar um exemplo. A senhora não quer que um casal de médicos mora em Bragança, em Celurico, em Penalva ou na Meda, quando paga os mesmos impostos que paga o casal de médicos que está em Aveiro, em Braga ou no Porto. Mas estes médicos que estão em Aveiro, em Braga ou no Porto, saem do Hospital Central e têm 10 clínicas onde vão continuar a trabalhar durante o dia. No interior não tem essa possibilidade. E devia haver essa discriminação. Tem que haver uma discriminação positiva. Tem que haver uma discriminação positiva para aqueles que querem investir no interior, para as empresas e para aqueles que trabalham no interior. Portanto, este 1.100.000 que vive nos concelhos de baixa densidade tem que ter uma vantagem, tem que ter regalias para que o possa fazer, para que possa criar os seus filhos no interior, para que se possa fixar no interior e para que o interior volte a ter vida. Michel Batista, o que é que acha desta proposta do seu opositor? Só referir em primeiro lugar, pronto, a nível institucional, naturalmente que as instituições de Conselho têm como parceiro estratégico o município, sempre tiveram. Mas temos que olhar de outra forma, que é, neste momento, grande parte da população que está nas instituições, as pessoas institucionalizadas, são pessoas com idades muito superiores, portanto, aos 65, estamos a falar de pessoas com idades superiores aos 80, 85, até 90, grande parte delas com problemas de demência, sabemos bem que são o grande público que neste momento tem vindo para as instituições sociais. Eu falava há pouco noutro tipo de público sénior que estamos a falar, que são pessoas que entram no período da reforma e que ainda estão bem, ainda estão ativas e que precisam naturalmente de muito mais incentivos e muito mais dinâmicas. Relativamente à questão da saúde. Da saúde, ok. Vamos primeiro à saúde porque também... Sim, na saúde há 3 ou 4 situações que são fundamentais. Primeiro nós temos que criar, ou junto do Poder Central, que é um dos nossos compromissos, a reforçar de forma significativa, por exemplo, temos que ir a casos concretos. Viaturas da VMER, portanto, de emergência médica. Sabendo nós que Penalva do Castelo é um território que dista alguma distância do Hospital de Viseu, no sítio onde está sediada a viatura médica de emergência, portanto, teremos que naturalmente tentar, junto do Poder Central, para que seja uma resposta super aconselhia, não só para Penalva do Castelo, mas fidelizar estas viaturas numa zona muito mais estratégica, mais próxima do nosso território. Não só Penalva, mas outros concelhos também que possam ter esta viatura o mais rapidamente possível. Depois também
havia a possibilidade, por exemplo, Mongual ter o serviço básico de urgência básica e que não tem neste momento em funcionamento, que podia alargar e podia nos facilitar uma maior proximidade, porque o Centro de Saúde de Mongual tem essa disponibilidade, Penalva do Castelo não tem essa disponibilidade para criar esse tipo de serviço, pela construção, pela infraestrutura, pela forma como está estruturado. Portanto, é impossível ter esse serviço, neste momento, perante o padrão atual de urgência básica, mas podemos reforçar essa medida também. E um terceiro ponto? Um terceiro ponto, portanto, criar uma viatura móvel que possa se deslocar às povoações para que, efetivamente, possamos ter mais proximidade, nomeadamente a nível da prevenção e no combate a determinadas situações que podem ser meios de diagnóstico, meios formativos, no fundo, salientar essa proximidade às populações. Dizer também que, há pouco na questão dos transportes, de facto existe o ir e vir, mas nós temos ouvido a população e a população tem-se queixado muito na forma como tem os transportes disponíveis. Porque aldeias mais isoladas... Aldeias mais isoladas não têm tanta facilidade em aceder aos meios de comunicação tecnológicos que nós sabemos que não são fáceis, ou não têm um familiar tão próximo para fazer uma chamada telefónica para o ir e vir, e sabemos perfeitamente que as pessoas estão habituadas a outro tipo de serviço e também temos de dar essa resposta, tentar criar um serviço municipal que dê essa resposta imediata para que essas pessoas possam se deslocar ao centro de saúde ou a Penalva de Castelo. Mas de que tipo de transporte é que está a falar? Transporte público. Público. Mas um autocarro? Um minibus, uma carrinha de transporte para o centro da vila, mas também não só. Agora a CIM tem um projeto que disponibiliza autocarros para a região. Sabemos que os horários são muito condicionados, que estas medidas naturalmente funcionam dessa forma, com algumas condicionantes, e nós temos que olhar para todo o padrão e verificar se é possível então realizar, que nós consideramos que é, e melhorar então esse serviço de proximidade. Que foi uma das queixas, permita-me dizer, que ouvimos, concluir, nomeadamente até a nível da saúde, que as pessoas vão muitas vezes a Penalva do Castelo à sexta-feira, e não é só por causa da feira, porque é o transporte que a escola tem, que infelizmente é também utilizado para o transporte das pessoas, porque muitas das vezes até é superlotado. Portanto, é o autocarro que vai à sexta-feira ao centro de Penalva, os jovens à escola, e as pessoas aproveitam para ir à feira e para ir às consultas. Por exemplo. Muito bem. Vou voltar ao tema que há pouco o José Laires introduziu na conversa, que tem a ver com o facto de poder haver uma discriminação positiva para quem vive no interior. Parece-lhe uma medida justa e que podia, de certa forma, resolver o problema da desertificação? Sim, sem dúvida que a discriminação positiva para quem vive no interior é sempre favorável. Já existem algumas medidas, algumas delas instaladas pelo anterior governo, o atual governo também já implementou algumas medidas que visam precisamente esta fidelização um bocadinho aos meios mais rurais e do interior de Portugal, mas é preciso mais, claro que sim, é preciso mais. Mas, e esse mais podia ser o quê? Sim, a nível dos impostos, obviamente que sim, acho que podemos dar essa possibilidade às pessoas para poderem ter uma carga fiscal muito menor nestes meios do interior, mas também outros serviços. Eu comparava muito há uns anos atrás, quando estava numa instituição, em que numa conferência que dei no Porto, dizia para as pessoas que até próprio a nível das comparticipações sociais, por exemplo, devia haver uma discriminação positiva, porque uma pessoa que vive no interior não tem acesso a determinados meios que tem uma pessoa que vive no litoral, ou numa grande metrópole. Portanto, por exemplo, o gás natural, nós teríamos que abastecer o gás, portanto, para um depósito em que nos saía um custo muito maior do que propriamente concelhos vizinhos que têm acesso ao gás natural, por exemplo. Viseu, Nelas, tem acesso ao gás natural, Mongual, Penalva do Castelo não tem gás natural, por exemplo. Estamos agora nas novas energias renováveis. Somos penalizados em algumas áreas, deviam ser compensados noutras. Sim, claro que sim. Muito bem. Há pouco também fazia referência à representatividade, e a verdade é que todos os concelhos que têm poucos habitantes, como é o caso de Penalva do Castelo, concelhos principalmente do interior marcados pela desertificação, têm menos peso nas decisões que são tomadas pelo Estado Central e dizia-me que também é preciso passar a olhar para a representatividade de uma forma diferente. Sim, essa é uma das minhas propostas e um compromisso meu, que se for eleito Presidente de Câmara, como espero, na primeira reunião da Associação Nacional de Municípios, eu apresentarei uma proposta, porque o país, 80% do território,
é de concelhos de baixa densidade, mas que só elegem 19 deputados. Os outros 20%, onde vive 1.100.000 pessoas, os outros 20% do território elegem 211 deputados, têm obviamente 9 milhões de habitantes. Mas é este equilíbrio que tem que existir, e quer queiram, quer não, a nossa representatividade destes 80% do país, e que até são a maioria dos municípios, são 168, se não me engano, ou 169, portanto, não tem qualquer representatividade política na Assembleia da República. E todos nós sabemos... Que consequências práticas é que tem? As consequências práticas, minha senhora, é aquilo que todos nós sabemos. Quando está para se dividir, aliás, é do conhecimento geral que 95% do dinheiro do PRR é aplicado nos 20% do território. E, portanto, as consequências práticas são estas. Aquelas medidas de fundo precisam de investimento para que o interior renasça, para que o interior tenha competitividade, para que o interior produza. Muitas vezes depois é esquecido por quem nos governa, é esquecido por quem pela Assembleia da República, pelos governos, porque nós não temos representatividade. E esse esquecimento é de todos os governos? É de todos os partidos, é de todos os governos até hoje. É de todos os governos até hoje. E acho que temos que ser nós, os autarcas do interior, os autarcas dos concelhos de baixa densidade, que temos que fazer este caminho. O caminho faz-se caminhando, teremos que começar perante o Poder Central. E esse caminho ainda não começou? Que eu conheça, portanto, eu ando a falar nisto há uma série de anos, tanto como percebem, ando aqui há 24 anos e também vou adquirindo conhecimento, vou percebendo nas diversas instituições que vamos frequentando como é que as coisas funcionam e, portanto, acho que esta é a melhor medida que se pode tomar para defender o país, para defender o interior, é haver mais representatividade dos concelhos de baixa densidade do Conselho do Interior. Enquanto não tivermos representatividade, nós não vamos conseguir resolver os problemas de fundo. Porque é preciso haver uma mudança da forma como... É preciso haver uma mudança no sistema eleitoral. No sistema eleitoral. E o que é que propunha? Ou o que é que vai propor? Porque diz que vai ser uma das suas medidas. O que é que eu vou propor? Eu vou propor que a representatividade não seja só pelo número de pessoas, mas que seja assim pela área dos nossos territórios. Obviamente que terá que haver... Nós teremos que ter uma discriminação positiva. Nós não podemos pensar que onde vivem os 9 milhões de pessoas terão que ter direito a todas as infraestruturas, a todos os investimentos. Aliás, a história do Viver aparece porque em Lisboa, por exemplo, com 40 euros, tem os transportes públicos gratuitos desde Setúbal a Vila Franca. E no Concelho de Penalva, portanto, não existia nada, não existia nenhuma benesse para os transportes públicos. O ir e vir aparece precisamente para que as pessoas, ao preço de um autocarro, consigam se deslocar das aldeias a 20, a 30, a 40 km. Isto é um sinal sintomático do que falta no interior. Nós temos que ser olhados de outra forma. Michel Batista, é preciso olhar para o território de uma outra forma? Sim, naturalmente que sim. Nós temos tido várias iniciativas de campanha desde que começámos esta caminhada. Trouxemos o eurodeputado Sebastião Bugalho, portanto, para um debate, para uma conferência. Já trouxemos a Secretária de Estado da Igualdade e também, recentemente, a Ministra da Cultura. Portanto, nosso objetivo, de facto, é demonstrar evidências claras à população de Nova do Castelo que estamos a procurar estar próximos do Poder Central para, de facto, apresentarmos e manifestarmos aquilo que são as nossas intenções para o interior. Já existem algumas oportunidades, é preciso dizer que o quadro comunitário, quer já desde o CREN, mas mais concretamente o 2020 e agora o 2030, e esperamos que futuramente assim também aconteça, já existem várias majorações a nível das candidaturas que são submetidas, daí que estes territórios mais de baixa densidade têm tido candidaturas aprovadas com algum significado, não é? Portanto, eu acho que é importante que cada território possa apresentar medidas inovadoras, medidas que de facto modernizem os territórios deste interior de Portugal, para de facto atrair cada vez mais pessoas e demonstrarmos que podemos estar ao nível de qualquer área de grande densidade e ter as mesmas oportunidades. Isso aliás, o Michel costuma dizer que um dos lemas da sua campanha é que quer um concelho inovador, ativo e dinâmico.
Inovador em quê? Em vários domínios. Olha, temos também uma dos eixos prioritários, que é o Penalva Inovação Social, dar a oportunidade às instituições do Conselho de apresentarem projetos inovadores. Vamos criar um regulamento específico para estas candidaturas, num âmbito muito semelhante àquilo que existem nos quadros comunitários, e dar a oportunidade às associações, às instituições, sejam elas instituições de IPSS ou Misericórdia ou associações recreativas e de lazer, qualquer uma das instituições e organizações, possam ser dinâmicas e apresentar projetos inovadores para o território. Mas nós também adaptar-nos um bocadinho à inovação, porque realmente, olhando para o estudo demográfico, temos a oportunidade de ver no site, andamos à procura, só através do ProRata e do INE conseguimos ter dados mais concretos, porque neste momento deixo o desafio também ao nosso vice-presidente que possam atualizar no site os dados demográficos, que estão ainda com referências a 2001, e tivemos ali alguma dificuldade, mas revela-nos claramente que é preciso inovar, é preciso criar estratégias ou fundos destinados a essa matéria, para a inovação e até para a transformação digital, e é preciso criar estas dinâmicas. Temos que estimular, por exemplo, em Penalva do Castelo existe a GAL, uma GAL, Gabinete de Apoio Local, como sabe, Zé Laires. É preciso que, de facto, a nível dos fundos comunitários, que já aconteceu no passado, possamos ter uma GAL, uma Associação de Desenvolvimento do Dão, que essa embarca 5 concelhos, que possamos ter muito mais poder, ou esta instituição possa ter muito mais poder de ação, de investimento, para realmente olhar para o território com uma outra dinâmica. Nós não podemos ter, por exemplo, um Penalva do Castelo com apenas 14, 15, 16 empresas a terem projetos financiados em cerca de 20, desde 2013, portanto, desde 2013 até 2024, nos dados que estão no portal da transparência, para mais transparência, portanto, são reveladores disso. Penalva do Castelo chega a 20 empresas apoiadas nos fundos europeus. Muito pouco, José Laires. Sim, mas eu posso dizer ao candidato Michael que se ele for ver os dados das últimas aprovações da ADD, de 1.400.000 euros, 700.000 foram para o Conselho de Penalva, portanto a dividir por 5 concelhos daria qualquer coisa como 270.000 euros, e portanto Penalva teve 700.000. Portanto, se alguma coisa não correu bem na GAL, não foi para o Conselho de Penalva do Castelo, porque o Conselho de Penalva do Castelo, como ele sabe, teve 7 candidaturas aprovadas, e teve 50% do bolo da GAL. Não é por estar sediada em Penalva, é porque as empresas de Penalva apresentaram mais candidaturas, apresentaram melhores candidaturas, portanto, também suportadas certamente pelo apoio do município, portanto, esse foi certamente a mais-valia para o território, que de 5 concelhos nós aprovámos 50% do dinheiro para o Conselho de Penalva do Castelo. Já agora, e há bocadinho eu queria dizer ao candidato Michael, que falou aí na VMER, falou num socorro, mas então o Michel não tem visto a televisão, o INEM não funciona sequer a nível nacional, e você sabe que a questão da Unidade Móvel de Saúde foi uma promessa deste Executivo em 2013, e que a Unidade de Saúde não aprova unidades móveis de saúde sem ter o apoio direto da unidade local do Centro de Saúde. Dizer-lhe mais, que ainda há poucos dias o Centro de Saúde esteve com 3 assistentes técnicos da Secretaria de baixa, a Câmara colocou lá 2 assistentes técnicos e a unidade e a ULS não aceitou que os nossos técnicos estivessem a trabalhar no Centro de Saúde e fechou às 4 da tarde. Estava a par desta situação, não é por apoio não é por falta de apoio do município. O município não colocou colocou 2 assistentes técnicos para resolver o problema. E o Poder Central, neste caso a ULS, não aceitou porque não eram vinculados à unidade de saúde, não podiam exercer. Uma delas já tinha estado a trabalhar, tinha conhecimento. E depois, espantes, que contrataram uma assistente técnica por um mês, que esteve a ser formada pela nossa assistente técnica da Câmara Municipal. Regressaram as 3 funcionárias de baixa
e, portanto, foi novamente mandada embora, não ficou na unidade local de saúde, para prevenir que daqui a amanhã, quando acontecesse uma situação destas, não se voltasse a repetir, que a parte dos médicos, dos enfermeiros tivesse que fechar por falta de assistentes técnicos. Este é o estado da saúde no Conselho de Penalva, mas não é por falta de apoio da Câmara Municipal. A Câmara Municipal foi o primeiro a estar presente para resolver o problema. Não só tenho conhecimento, como também fiz uma intervenção nesse momento. Portanto, o meu grupo de trabalho sabe que o fiz, de contactar realmente com o Poder Central, tendo em conta que é o mesmo partido que atualmente nos governa, e fiz questão de fazer essa interferência. Que resposta é que obteve? A resposta é que houve um concurso. Os concursos, infelizmente, em Portugal demoram, não só os do governo, mas também os do município, demoram. Portanto, senão não estaríamos este ano com tantas admissões no município. Quer dizer que houve concursos que começaram mais tarde e estão agora a ser fidelizados e concretizados, ou melhor, já começaram há mais tempo e estão agora a ser concretizados. Mas permita-me discordar, eu acho que o Serviço Nacional de Saúde funciona bem em algumas matérias. A questão da VMER é algo que nós temos que nos resignar, lá está. Se queremos, por exemplo, a discriminação positiva a nível dos impostos, sabe perfeitamente que vai ser mais difícil essa matéria, nomeadamente a nível de implementação nacional, da questão dos deputados e etc., do que será certamente fidelizar 3 ou 4 conselhos que se unam numa resposta superaconselhia para tentarmos uma nova unidade ou para criarmos uma unidade ou mais viaturas VMER disponíveis na nossa região. É difícil, é desafiante, mas é ambicioso e é isso que nós queremos, criar de facto essa diferenciação. Por isso é que também nos candidatamos a estas funções para sermos, no fundo, persistentes naquilo que queremos para o nosso Conselho. Certamente também quererá o melhor, como eu, mas de facto achamos que é possível fazer e executar. Daquilo que estamos aqui a conversar e de conversas com outros autarcas de concelhos do interior do país, fica sempre a ideia que os autarcas e a população do interior têm de ser mais resilientes do que da outra parte do território litoral, digamos assim. É isso que acontece? Sim, portanto, o que acontece à população do Concelho de Penalva e o que acontece à população do interior é que você repara, nós neste momento temos aldeias a 15, 20 km da sede do Concelho que não têm onde comprar 1 quilo de arroz, não têm onde comprar 1 litro de leite, tudo fechou. Portanto, e estas pessoas terão que ter uma discriminação positiva nos seus impostos, que tenham uma compensação por muitas vezes os quilómetros que eles têm que andar, o combustível que têm que despender, o tempo que têm que perder, para ter acesso àquilo que os portugueses que moram, o básico, aqueles portugueses que moram nos 20% do território, que têm tudo à mão. Portanto, há que efetivamente, e esta será uma das minhas batalhas, enquanto a voz não me faltar, será tentar criar condições de igualdade a todos aqueles que moram nos territórios do interior e de baixa densidade. Portanto, mas também compete ao município resolver algumas dessas questões, principalmente da população que vive mais afastada do centro do concelho, ou que vive, porque Penalva tem algumas localidades que estão praticamente isoladas, população que vive... Sim, mas já hoje, perceba, a questão dos transportes escolares. A Câmara hoje consegue colocar todos os alunos nas escolas, nenhum sai de casa antes de 35 minutos da abertura. Asseguram transporte. E chegam 35 minutos depois. No passado tinham espaços de 1 hora e meia, nós conseguimos diminuir para 35 minutos, todos os alunos são colocados, os do primeiro ciclo, porta a porta. Okay. Porta a porta. Portanto, e essa é dessa forma que nós tentamos, digamos, compensar aqueles que vivem fora, portanto, nas aldeias mais distantes do nosso concelho. Dizer-lhe que a nível de acessibilidades tentámos sempre melhorar as acessibilidades para que eles tivessem melhores acessos ao concelho. Mas por mais que se melhore, a distância é sempre uma distância, tem sempre um custo, tem sempre o custo económico e o custo de tempo, e é isto que é preciso combater, e é preciso compensar essas pessoas. Portanto, por mais voltas que nós consigamos dar, por mais apoios que a Câmara dá, a Câmara oferece a piscina aos idosos,
vai buscar os idosos para a piscina, tem para a biblioteca, tem cursos de literacia digital na biblioteca. Fomos um concelho que já ganhámos 2 anos o prémio da igualdade. Portanto, todas estas situações que nós possamos fazer aos nossos idosos certamente serão sempre benéficas, são uma forma de minimizar, mas terá que ser feito mais, muito mais. Só assim será um país mais justo e um país igual para todos. A descentralização, e a pergunta é para os dois, a descentralização podia ajudar nessa matéria, até a acelerar processos, olhar para o território de uma outra forma, se algumas competências passassem para os municípios e os autarcas, que são quem melhor conhece o território e a população, pudessem ter forma de agilizar processos, de decidir? Sim, a descentralização e estas delegações de competências que foram feitas, por exemplo, no caso da saúde, todos percebemos, e nós quando aceitámos, e fomos o primeiro município de acima a aceitar a delegação de competências da saúde, percebemos que o Governo o fez. O que é que nos entregou? Entregou-nos a gestão do edifício, a manutenção, a limpeza e os assistentes operacionais que efetuam. E o que é que o município pretendia? Eu acho que o município, na minha opinião, e de vários autarcas da região, eu acho que a parte administrativa, a Secretaria também devia ter passado para as câmaras municipais. E, aliás, recordo-se com este episódio que aconteceu agora, se fosse uma competência da Câmara, a Câmara imediatamente metia não 1, 2, 3, 4, 5 técnicos, 5 assistentes técnicos para resolver o problema. E a parte da saúde esteve parada porque a parte administrativa não tinha funcionários. E, portanto, esta devia ser um alargamento da competência da saúde. Dizer-lhe que percebemos e porquê. Quando pegámos no centro de saúde, durante 3 meses, foram efetuadas diversas obras que o Estado Central mandava, a diretora do centro de saúde mandava para a administração, olha, está uma fechadura partida, um vidro, e aquilo levava meses a ser reparado. E as câmaras agilizam esses processos. Mas o Sr. Batista concorda que as câmaras podiam agilizar mais os processos se tivessem competências alargadas em determinadas áreas? Deixe-me só recuar aqui umas questões. Primeiro, relativamente estamos a chegar ao fim, à ADD, seja... deixe dizer, eu quando falo na questão dos fundos para a ADD, é dar-lhe mais dotação, mais disponibilidade e mais alargar o âmbito de resposta, que já a teve no passado e que a perdeu, e que efetivamente podia dar muito mais oportunidades aos territórios, aos 5 territórios. Portanto, quando falo é na delegação de mais competências e mais disponibilidades e mais dotação para as GALs. Relativamente à transferência de competências do Poder Central só para o dizer Poder uma coisa local. também. Nós tivemos a oportunidade, estamos aqui a falar que o candidato aqui novo sou eu, não é? Portanto, o meu adversário, portanto, o Sr. Zé Laires, teve esta oportunidade nos 12 anos, e eu sou executivo, para poderem criar determinadas medidas, nomeadamente junto do Governo, que até foi em grande parte do Partido Socialista. Mas agora é candidato, portanto, falando agora, como candidato e como atual, o que eu posso me comprometer, de facto, é importante a descentralização de competências, desde que efetivamente o Governo depois também assuma a responsabilidade de transferir corretamente e até com uma geração mais disponibilidade financeira para poder assambarcar todos os custos que estão inerentes a essa responsabilidade e essa transferência de competências, mas claro que concorda, a maior proximidade só tem benefícios, não tem nenhum prejuízo, e por essa razão é que nós também nas nossas medidas temos no âmbito da proximidade do território criar também até junto das pequenas localidades pequeno espaço cidadão que vamos gerir com recursos do município para poderem se proximar, juntamente com os presidentes de junta e com as juntas de freguesia, podermos ter respostas que evitem o próprio cidadão se deslocar à sede do Conselho só para resolver pequenas questões que podem ser muito bem referenciadas e sinalizadas e também resolvidas na hora, como agora se faz na loja de cidadão. Mas que competências é que podiam passar para os municípios? Porque na saúde já houve algumas competências que passaram, na educação também. Outras áreas é que podia ser alargada esta transferência de competências do Poder Central para o Poder Local? A questão das transferências de competências do Poder Central para o Poder Local prende-se sempre com o mesmo. É que a questão financeira... É preciso aumentar também a capacidade financeira do município. É preciso aumentar o envelope financeiro para o município. Posso lhe dizer que a delegação de competências da educação e da educação, da ação social e da saúde, que já está na posse do município,
as transferências das verbas, aquilo é ela por ela, portanto o dinheiro que vem é aquele que se gasta, sempre houve e continua a haver, se houver algum investimento extra, alguma despesa extra, o município comunica e será acertado no ano seguinte. Portanto, mas isso, eu acho mas acha que havia o valor mais financeiro... algumas áreas onde isso poderia também acontecer, além da saúde, além da educação? Além da saúde e da educação, eu penso que a questão dos serviços, a questão dos serviços centrais, a questão hoje temos outro problema em Penalva do Castelo. Nós, felizmente, criámos a Loja do Cidadão, onde englobámos no mesmo edifício a tesouraria, tanto a conservatória, as finanças, a segurança social e o espaço do cidadão. E, portanto, este espaço é gerido por nós também, digamos, na manutenção e na gestão do espaço. Existem dificuldades, dificuldades de recursos humanos, neste caso na conservatória. Mas aí, nesse caso dos serviços, a descentralização podia ajudar de que forma? Podia ajudar exatamente da mesma forma. As câmaras conseguem recrutar mais facilmente, conseguem em termos de recursos humanos. Em termos de recursos humanos, porque no fundo o que os serviços precisam é de recursos humanos eficientes portanto, muitas vezes acontecem situações destas nas repartições de todas as instituições do interior. Há um funcionário que vai de férias, há outro que está de baixa, venha cá para a semana que o meu colega está de férias. O serviço Isto para. não pode acontecer. Portanto, se esta gestão de recursos humanos fosse entregues aos municípios, os municípios com facilidade teriam sempre funcionários preparados para assumir esse lugar. Dou-lhe o exemplo da loja do cidadão. A Câmara de Penalva neste momento tem 5 funcionários preparados para estarem na loja do cidadão. Portanto, há um problema qualquer, não há uma, não há duas, há 5 funcionárias preparadas para estarem à frente da loja do cidadão. E, portanto, isto era replicar por todos os serviços do Estado, em que a Câmara deveria assumir essa competência. Michel para bem do serviço. Batista está de acordo que poderia ser uma solução para melhorar os serviços? De acordo em algumas questões. Eu peço-lhe que seja rápido, muito rapidamente, dizer-lhe debate. que, efetivamente, nós, em alguns domínios, já conseguimos que exista uma transferência de competências, mas, efetivamente, de facto, são precisas mais. Não sei se no domínio tinha que ser muito bem analisado, na esfera de alguns serviços públicos, em questão ligados ao Governo Central, portanto, dificilmente nós conseguimos essa situação, porque acho que não... E até nem faz sentido, acho que temos que efetivamente dizer ao Governo Central que tem que fidelizar mais pessoas aos serviços públicos para evitar de facto estes atrasos às vezes e muito fazem os profissionais que lá trabalham, que efetivamente conseguem muitas das vezes responder em tão pouco tempo àquilo que efetivamente têm como trabalho neste domínio. Para concluir, só Michel dizer Batista, que na área da saúde, na área da educação, de facto é importante uma grande transferência de competências. Estamos a falar de Penalva do Castelo. Este ano 2024 nos últimos anos já perdeu cerca de mais de 230 crianças matriculadas, quer dizer, estamos a perder muita criança, portanto, no Conselho, sim, são dados estatísticos, estão no Prorata, portanto, é uma questão no INE, sim, do ano passado para este ano que não cresceu. Com o dedo... Não, isso não há como tem contornar. outras contas. Não. De 2023 para 2024 houve um crescimento derivado aos imigrantes que vieram, mas estamos a falar que nos últimos 10 anos houve uma perda de 230, mas estamos a falar que há um aumento de cerca de 30 crianças, não chega a 30 crianças, um aumento do ano passado para este ano, porque nos últimos 10 anos perdemos 230 matriculados. E preocupou-me bastante o cenário que vi na reunião que tive no agrupamento de escolas, preocupou-me bastante. E é nessa matéria que eu acho que nós temos que investir fortemente. Por exemplo, nós temos no nosso projeto o campus educativo, queremos efetivamente criar medidas estratégicas para fidelizar muito mais as famílias e estarem satisfeitas no Conselho com aquilo que são os recursos no período pós-letivo, no período das férias, mas também nos próprios serviços, juntamente com os bons funcionários que o agrupamento de escolas tem e o município, tentar encontrar estratégias que fidelizem os pais e as nossas crianças ao nosso território. Michel Batista, José Laires, acho que ficámos com o essencial das propostas de ambos os candidatos. Vamos passar agora às considerações finais. Cada um tem 30 segundos. Começamos por si. 30 segundos, tem que ser conciso e eu peço para tentarem cumprir este tempo. Começamos por si, Michel Batista, 30 segundos, a sua declaração final.
Quero dizer aos penalvenses que têm uma boa oportunidade para, não só para ter um Presidente de Câmara, mas sim uma equipa de trabalho disponível, com experiência profissional relevante em vários domínios e que efetivamente podem ajudar o Concelho a ser muito mais criativo, inovador e criar respostas que deem muito mais qualidade de vida aos habitantes de Penalva do Castelo. Volto a dizer e a referir que queremos transformar o Concelho, nomeadamente em áreas como a área empresarial, a área de turismo, a área da cultura, mas também dar força à saúde, à educação, à inovação social, à transformação digital, aos territórios acessíveis, à facilidade de mobilização. Portanto, acredito que connosco Penalva do Castelo sairá muito mais vencedor e muito mais forte. José Laires, 30 segundos. Então, o que eu quero deixar aos penalvenses é uma mensagem de esperança, de continuidade no crescimento do nosso Concelho, dizer que a minha disponibilidade e da minha equipa é total, a minha experiência e o meu conhecimento de 24 anos é continuar, tanto a resolver os problemas às pessoas. O meu lema é primeiro as pessoas e não deixar ninguém para trás. Obviamente que as áreas do ambiente, que é uma área prioritária, porque é a maior responsabilidade de um concelho, é ter o abastecimento da água, a recolha do lixo e dos resíduos sólidos, e nisso nós somos um exemplo a nível distrital, e portanto dizer aos penalvenses que poderão contar com uma equipa experiente na gestão autárquica. Tem que terminar, José Laires. E que no dia 12 de outubro que a nossa vitória seja novamente uma nova oportunidade, não queria dizer uma nova oportunidade, mas uma oportunidade de os penalvenses continuarem com o crescimento que tivemos até aqui e que transformou este Concelho nos últimos 12 anos. Muito obrigada. Obrigada aos dois por terem aceitado este convite. Chegamos assim ao final do nosso debate. O futuro de Penalva do Castelo decide-se a 12 de outubro.